Oi, tudo bem? Iniciamos a nossa última aula de interpretação e hoje, meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar um pouquinho de coerência e com isso finalizamos o nosso programa de interpretação. Então, o que é coerência? Coerência, entre os fatores de textualidade, é o mais importante. Porque se eu não posso atribuir sentido a uma mensagem, eu não tenho um texto, ok? Então, a coerência é um princípio de interpretabilidade. E é um princípio, o princípio por excelência, que me faz compreender o sentido de algo que é veiculado por meio desse documento que chamamos de texto, seja ele verbal, seja ele não verbal. Então, a base da coerência é a continuidade de sentidos entre esses conhecimentos que são ativados pelas expressões textuais. Então, neste exemplo aqui, o telefone, estou no banho, certo? Não precisou muita coisa, né? Quando a pessoa diz o telefone, você percebe perfeitamente, ao ler a segunda frase, estou no banho, que a pessoa não está apresentando um telefone, um aparelho telefônico para você, a pessoa não está vendendo um aparelho telefônico para você, né? A pessoa não está apontando um telefone de brinquedo para você, a pessoa está, sim, dizendo que o telefone está tocando e que você atenda. No entanto, como você está no banho, né, a pessoa compreende a mensagem e provavelmente vai atender essa chamada. Então, existe muito aí na estrutura profunda do texto, nas entrelinhas do texto. Por isso que a gente sempre diz que o leitor mais competente é aquele que consegue ler as entrelinhas, e não apenas o que está na superfície. Porque se a gente fosse se guiar, né, apenas pelo que está na superfície, certamente a gente não conseguiria compreender a fundo o que está envolvido nessa mensagem. Aí, fatores que constroem a coerência. O que constrói a coerência? Os elementos linguísticos, que são pistas que vão ativar o seu conhecimento, né? E essas pistas, elas vão constituir o ponto de partida para a elaboração de inferências. Inferências são deduções, você começa a fazer deduções, né? Ajudam a captar a orientação argumentativa dos enunciados. Então, por exemplo, se eu disser, João parou de fumar, parou de fumar é um elemento linguístico, é uma forma verbal, que vai nos indicar que antes ele fumava. Então, eu faço a dedução. Ele parou, significa que antes ele fumava. E agora ele tomou uma decisão. Então, para que eu faça essa elaboração de sentido na minha cabecinha, né? E que eu perceba, né? Essa dedução lógica a partir do que me é apresentado, eu estou me baseando num elemento linguístico. Conhecimento de mundo, né, que é algo que a gente já frisou muito aqui nas nossas aulas. Então, são conhecimentos armazenados na memória, e esses conhecimentos, eles são armazenados como modelos cognitivos, né? E aí eles são culturalmente determinados e aprendidos através da nossa vivência, né, em sociedade. Então, além deles, há o conhecimento científico. Então, se eu tenho conhecimento científico sobre algo, fica muito mais fácil de eu estabelecer coerência naquilo que eu leio ou que eu ouço. E esses modelos, por exemplo, já existe culturalmente o modelo do que seja uma cerimônia de casamento, uma cerimônia de colação de grau, uma cerimônia fúnebre. Eu já sei exatamente como é que aquilo se processa. Então, quando eu vejo um texto em que eu tenho ali uma seleção vocabular que me leva àquele tema, ou uma determinada ordem, uma determinada sequência, um pranto num determinado momento, né? Se a cena é de um velório, o pranto está coerente porque eu já sei que na cena de velório atribuída à minha cultura, é natural que as pessoas chorem. Em outras culturas, pode ser natural que as pessoas simplesmente se contemplem.
que conversem, que relembrem o morto, que sorriam, que comam, né? Então, todos esses modelos são modelos que nos ajudam a estabelecer coerência. Aqui, por exemplo, nós temos um texto que, em princípio, ele pode parecer estranho, que é um texto chamado Circuito Fechado, do escritor Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapato, gravata, paletó. Até aqui já dá para a gente saber que o personagem por trás dessa história é masculino, né? Porque nós temos aqui o elemento cueca, gravata, paletó. Então, pela sequência, embora você não tenha uma sequência longa, uma sequência de frases completa, ligada por conectores, mas você tem palavras-chave em flashes, como se fossem flashes cinematográficos, né? E você tem essas palavras-chave organizadas de tal forma que, como você já conhece, né, os modelos cognitivos que estão por trás disso daí, você recupera que isso aí é alguém que acordou, que está se arrumando, que está se preparando para sair de casa, provavelmente para o trabalho. Então, você supre as lacunas que o texto tirou de você. E você só é capaz de fazer isso porque você está fazendo uso de um princípio chamado coerência. Você está buscando, além da aceitabilidade, né, porque você está buscando de todas as formas compreender o que o outro escreveu, né, mas o que o outro escreveu só faz sentido para você porque ali existe o princípio da coerência pré-estabelecido, né? A partir, obviamente, de pistas que você vai seguindo, não é uma coisa indo além. Ainda seguindo os fatores que constroem a coerência, o conhecimento partilhado. Então, eu preciso ter um conhecimento que é o mesmo que você. Por exemplo, você é um palestrante e você vai falar sobre as abordagens da psicologia. Então, eu preciso ter um conhecimento compartilhado para poder entender, inclusive, os termos técnicos que você vai usar. Então, é por isso que, muitas vezes, profissionais de uma mesma área usam jargões, que são expressões, que são palavras, que é um vocabulário específico próprio daquela profissão. E só quem compartilha daquele vocabulário é que vai entender a mensagem. Inferências, que nós já vimos que são deduções, a partir de observação lógica, né? Então, João é brasileiro, portanto, é quase certo que João fala português. Isso é uma dedução. Não necessariamente o fato de alguém ser brasileiro, porque alguém pode ter nascido no Brasil e ter viajado para outro país, só ter nascido aqui, né? Então, por isso que ele diz, portanto, é quase certo, né? Porque garantia você não tem. Mas já se eu dissesse, João é brasileiro, ele nasceu no Brasil, se alfabetizou no Brasil, é certo que ele fala português. Porque se ele se alfabetizou no Brasil, certamente ele fala português. Então, isso é uma dedução lógica, e a isso a gente chama de inferência. Inferir é um verbo que é muito frequente em provas de concurso, porque você tem lá o texto e diz, a partir de tal coisa, podemos inferir que, ou seja, podemos deduzir que, né? Então, você vai ter que fazer uma observação lógica para inferir a partir dessa observação. Os fatores de contextualização também contribuem com a coerência. Nós já estudamos os fatores de contextualização, lembra? Intertextualidade, focalização, intencionalidade, todos aqueles fatores ali eram fatores de contextualização. E eles também, né, contribuem à construção da coerência. Tipos de coerência, né? Então, nós temos a coerência sintática. A coerência sintática está relacionada com a estrutura linguística. Como é que os termos se ordenam, como é que é feita a seleção vocabular, e também a coesão. Lembram de um exercício que nós fizemos em outra aula, em que você tinha o mas, sinônimo de porém, e o mais intensificador?
e era para você marcar a alternativa em que esse mais fosse com i, fosse sem i, estivesse adequadamente utilizado. Então, ali a gente estava mexendo, por exemplo, com coerência sintática. No momento em que foi usado o mais com i no lugar do porém, não se estabeleceu coerência exatamente por causa de um elemento sintático que não contribuiu para isso. Coerência semântica, né? Então, para que a coerência semântica seja estabelecida, é necessário que o texto não seja contraditório, né? Porque a relação semântica, ela está relacionada com relação de sentido. Então, se você tem ali, né, você detecta uma incoerência, a sua leitura vai ficar meio truncada, né? Então, se eu disser, por exemplo, que o coelho é o símbolo do Natal, semanticamente isso não vai fazer sentido, porque o coelho é o símbolo da Páscoa e não do Natal. No Natal você tem outros símbolos. Coerência temática é quando todos os enunciados de um texto, eles precisam ser coerentes e relevantes com o tema. Nós também já apresentamos um texto aqui, quando nós falamos dos fatores de contextualização, consistência e relevância, nós apresentamos um texto em que no primeiro parágrafo a temática era o trabalho infantil e no segundo parágrafo a temática eram os tremores de terra que estão acontecendo em Maceió. Então, aquele texto, por exemplo, faltava nele uma coerência temática, porque não se continuou com o mesmo tema. Coerência pragmática. Então, a coerência pragmática, ela se refere a uma sequência de atos de fala. Então, quando você tem um truncamento nessa sequência de atos de fala, você vai incorrer na coerência pragmática. Então, por exemplo, alguém chega para você e pergunta: como é seu nome? Aí você responde: eu sou brasileira. Né? Então, não houve aí um encaixe entre a pergunta e a resposta. Então, a isso a gente chama de falta de coerência pragmática. Coerência estilística tem a ver com o estilo, com a variedade de língua adequada que você usa no texto. Vimos já aqui, numa aula anterior, um texto que era o Calvin, e ele utilizava uma linguagem bem formal, como se fosse linguagem de séries policiais. E ele se comunicava com a mãe por meio dessa linguagem, que é uma linguagem estranha, porque não é um estilo próprio, né, de um filho conversar com uma mãe. Então, ali, por exemplo, faltou a coerência estilística. Lembrando que, quando esse elemento falta, a gente diz que é incoerente, mas é sempre bom reforçar que nos textos humorísticos, muitas vezes é a falta de coerência que provoca o humor, ok? Então é preciso sempre estar muito atento a que tipo de texto, né, você está se referindo. A coerência genérica é a escolha adequada do gênero textual. Então, por exemplo, se eu vou comprar algo ou vender algo, o gênero mais indicado é a propaganda, é a publicidade. Se eu vou defender um ponto de vista sobre um determinado tema polêmico, e esse ponto de vista é pessoal, o gênero mais indicado é um artigo de opinião, né? Mas eu também posso ter essa incoerência de gênero quando eu já sei qual é a estrutura, por exemplo, de uma receita, e de repente eu me deparo com uma coisa completamente diferente dessa estrutura. Por exemplo, uma receita médica, em geral, você tem o nome do medicamento, quantas vezes você vai consumir aquele medicamento, né, ao dia, e qual a quantidade do medicamento. Então, por exemplo, 2 comprimidos 2 vezes ao dia por 2 meses, e tem lá o nome do remédio. Então, se eu vou ao médico e o médico me entrega uma receita e está escrito na receita: as ondas do mar vão te curar, eu vou achar estranho, porque as ondas do mar vão te curar não está dentro da estrutura do gênero receita médica, ok?
Então, quando isso acontece, a gente tem uma incoerência genérica. E aí vamos aos nossos exercícios. O texto 1. A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte. A simplicidade, no sentido da escolha lexical, escolha vocabular, seleção vocabular, é a mesma coisa. A concisão e a coerência, que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta. E o ritmo marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato. Então, nesse texto aqui, é exatamente como funciona a linguagem radiofônica. Uma linguagem, uma das principais características é que essa linguagem vem oralizada, né? Que esse locutor precisa ter um certo grau de intimidade com quem está do outro lado, né? Então, ele deve escolher muito bem as palavras que vai usar, devem ser concisas, devem ser rápidas, não devem ser muito longas, não devem ser muito cansativas, não devem ser difíceis. Inclusive, essa linguagem, prioritariamente, pode ser coloquial, né? Numa organização direta, num ritmo marcado pelo locutor, numa entonação de voz que seja atraente, e que tudo isso é característica dessa oralidade radiofônica. Nesse texto 2, nós temos um trecho de uma canção da banda Blitz, que fez muito sucesso aí entre os anos 80 e 90, do rock brasileiro. E na letra nós temos: a radioatividade leva até vocês mais um programa da série Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio da sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Então, é bem a linguagem radiofônica. Então, em relação ao texto 1, que analisa a linguagem do rádio, o texto 2 apresenta em uma letra de canção. Então, ele apresenta o direcionamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade de comunicação do rádio, que é atingir as massas? Não, a linguagem está bem dentro do padrão radiofônico. Marcação rítmica dos versos, o que evidencia o fato de o texto pertencer a uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica? Não, não é diferente da radiofônica, é exatamente um exemplo de comunicação radiofônica. Lirismo da abordagem do problema, o que o afasta de uma possível situação real de comunicação radiofônica. Lirismo é algo que passa uma noção de como você está se sentindo, tá? Uma expressão de sentimento. Essa expressão de sentimento não foge da comunicação radiofônica, porque, inclusive, muitos programas radiofônicos, eles são de músicas para que o amado escute, para que o amado se sensibilize, de alguém que está apaixonada e está ali vivenciando uma dor de amor. Então, não, essa alternativa não se aplica. Estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da comunicação radiofônica. Sim, é um exemplo de comunicação radiofônica dentro dos padrões que foram apresentados no texto 1. Então, essa é a alternativa correta. Questão 2. Indique a alternativa em que o texto é coerente, mas não tem coesão. Isso aqui é interessante a gente ressaltar, porque muita gente acha que para ser coerente precisa ter coesão. Não. O principal fator de textualidade é a coerência. Se você não puder atribuir sentido, acabou. Os outros de nada valem.
eu posso ter um conector, eu posso ter elementos de coesão e ainda assim não ter coerência, como é o caso de eu utilizar um conector inadequado. Nós já vimos uma questão, por exemplo, em que a resposta era inclusive as alternativas 1 e 3, né, em algarismo romano, em que você tinha uma informação que começava com ainda que, e que na realidade era uma informação de causa. E aquele ainda que não marcava uma oposição em relação à frase posterior. Então, ali, por exemplo, você tinha um elemento de coesão, mas não tinha coerência, né? Então, sim, eu posso ter coerência sem elemento de coesão. Então, a alternativa em que eu não tenho elemento de coesão, mas ainda assim eu tenho coerência, é a alternativa A, né? Então, vamos analisar uma a uma. Na letra D, Ana dormiu em uma cabana. A cabana era feita de madeira. A madeira está cara, assim como os jatos executivos também estão caros. Né? Então, esse assim como é algo que está conectando, né? É um elemento aí, que é um elemento de coesão sequencial. E temos um elemento de coesão. Ela é vegetariana, portanto, quer o bife bem passado, né? Então, esse portanto é um elemento de coesão. E, inclusive, temos um contrassenso aí. A verdade era que eu não me importava em recuperar o relâmpago de Zeus, em salvar o mundo, ou mesmo em ajudar meu pai a sair da encrenca, né? Então, nós temos, a verdade era que eu não me importava em recuperar o relâmpago de Zeus, em salvar o mundo, ou mesmo, você tem um elemento coesivo aí. Então, a B, a C e a D, você tem elemento coesivo, mas isso não garantiu a coerência. Na alternativa A, eu não tenho elemento coesivo, mas a coerência está garantida. E eu sei pela resposta na letra C. A resposta na letra C em caixa alta. O telefone, estou no banho, ok. O ok demonstra que o interlocutor compreendeu o que ela quis dizer, né? E essa pessoa que disse que está no banho compreendeu o que é que significava no contexto o telefone, ok? Então, por isso, alternativa A. A fim de manter a coesão e a coerência do trecho, apesar de ter estudado a noite toda, ele foi mal na prova, assinalar a alternativa correta. Então, apesar de ter estudado a noite toda, ele foi mal na prova, eu tenho aí uma relação de oposição, né? Porque a pessoa estudou muito, e se estudou muito, o que se esperava é que passasse. No entanto, não passou. Então, eu tenho de buscar uma alternativa em que eu também tenha essa relação de oposição. Contudo, tenha estudado a noite toda, ele foi mal na prova. E aqui se preparou uma armadilhazinha, né? Para quem vai responder a questão, porque nas 4 alternativas eu tenho um conector de oposição. Mas o contudo, o porém e o no entanto, a gente precisa se lembrar de que eles estão na dimensão das orações coordenadas. O apesar de e o embora, assim como o ainda que, eles estão na dimensão das subordinadas. Então, eu tenho de estar atento a isso. Mas se eu não tivesse esse conhecimento, ainda assim seria possível responder, porque soa estranho começar a frase com contudo, porém, no entanto, nessas condições aqui. Contudo, tem estudado a noite toda, ele foi mal na prova. O que seria normal seria, ele foi, ele estudou a noite toda, contudo, foi mal na prova. O contudo, a posição do contudo, normalmente é no meio. Porém, tem estudado a noite toda, ele foi mal na prova. Então, estudou a noite toda, porém, foi mal na prova. Estudou a noite toda, no entanto, ele foi mal na prova. Então, a posição desses conectores, contudo, porém, no entanto, ainda que eles marquem oposição, ela está estranha, ok? Mesmo que você não saiba que eles são coordenados e você deveria marcar a alternativa em que você tem uma conjunção subordinativa. Ainda que você não soubesse disso, daria para você criar aí um mecanismo para fazer essa diferenciação. Então, embora tenha estudado a noite toda, ele foi mal na prova. Né? A posição do conector seria
exatamente essa, ok? Então, por isso, a alternativa B. Assinale a frase que está inteiramente coerente. Então, significa que é a frase em que a gente pode estabelecer um sentido, que coerência é a possibilidade de você estabelecer sentido. O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página. Então, é uma frase extremamente metafórica, o sentido aqui é um sentido conotativo, é um sentido figurado, mas que faz sentido. Faz sentido que se você compara o mundo a um livro, né? Então, se você e aquele que não viaja lê apenas uma página, porque se o mundo inteiro é um livro, aquele que não viaja, ele não vai se deparar com o livro inteiro, mas apenas com uma página. Então, não tem nenhum problema, é compreensível, né? E chega, inclusive, a ser poético. Na alternativa A, há 3 maneiras de se conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo, ou proíba seus filhos de fazê-lo. Ora, se são 3 maneiras para que algo seja feito e você proíbe alguém de fazer, isso é incoerente. Há 3 pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal. Eu e o policial que me atendeu. Ora, se são 3 pessoas que podem contestar, só foram apontadas 2. Então, incoerente. Turista, alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais. Ora, o fato delas não serem iguais é porque elas são diferentes, ok? Então, temos um contrassenso aí também. Logo, a alternativa, né, em que você tem uma frase inteiramente coerente, em que existe uma possibilidade de sentido, sem que a contradição atrapalhe a apreensão da mensagem, é na alternativa D. Então, aqui termina a nossa trajetória com a interpretação de texto. Nós passamos desde o início, né, ao que é texto, o que é interpretar, o que é compreender, né? Vimos exatamente como a relevância e a consistência são fatores importantes, né, para você exatamente interpretar o texto. Passamos por argumentação, passamos por fatores de contextualização, passamos por coesão e coerência, embora nós tenhamos visto noções, mas são noções importantes e são os elementos mais focalizados em termos de questões de interpretação. Então, você tem muito manancial aí, né? Além da seleção vocabular, que também estudamos, você tem muito manancial, você tem muito acervo, você tem muito conteúdo, né? Você tem realmente um arsenal muito grande para começar a ver os textos de outras formas, seja texto verbal, seja texto não verbal, seja texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, como é o caso dos quadrinhos, como é o caso das charges, como é o caso dos cartoons, como é o caso das histórias em quadrinhos, né? Ou o texto essencialmente verbal, que é um texto em que você vai mais para o elemento concreto, mais para elementos de coesão, mas não necessariamente, porque também vimos que pode haver coesão e não haver coerência, mas o que importa, né, é que realmente você tenha assimilado tudo isso, você seja capaz de reconhecer isso em outros textos, diferentes daqueles textos que nós trabalhamos aqui, que você se sinta seguro e que você realmente perceba que pode adentrar as entrelinhas dessas coisas tão maravilhosas com que nós nos comunicamos, chave na nossa sociedade, né, e nas nossas interrelações, que é o texto. Então, uma ótima prova para você, e desta vez não vou dizer até a próxima, a menos que seja até o próximo assunto de um outro conteúdo, já que eu também estou com a parte de literatura, então eu também vou aparecer aí nas obras Vidas Secas e Campo Geral do João Guimarães Rosa, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, uma ótima prova, e que a interpretação, a partir de agora, seja algo diferente e prazeroso na sua vida, ok? Um abraço.